Bem, olá pessoal do canal Matemática Notória. Para quem não sabe, eu sou monitor de Matemática 2 da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E esse vídeo vai ser para a galera da monitoria de Mate 2. Para quem não sabe, Mate 2 é uma matéria que tem quase o currículo, a ementa de Cálculo 2. Envolve cálculo de integrais, aplicações de integrais, funções de várias variáveis, o estudo dessas funções, né? É mais ou menos essa é a ementa. Bem, e hoje eu vou resolver uma prova antiga da professora Andréa de Mate 2. Bem, vamos começar. Bem, a gente tem que resolver primeiramente essa integral aqui, né? Ela é uma integral definida, né? Entre 0 e 4. A gente tem que lembrar de algumas informações, né, da tabela, né? Tem uma tabela de integrais que tem algumas dicas lá pra gente. E o que a gente vai precisar lembrar para resolver essa primeira integral aqui é que a integral de x elevado a uma constante, o que a gente faz? A gente repete o x, coloca a constante mais 1, divide por constante mais 1, certo? E quando a gente tem uma integral de... Vou botar aqui dx, né? Diferencial. E quando a gente tem uma integral de uma constante, o que a gente faz? Repete a constante e multiplica pela variável, né, que a gente está integrando. Está integrando em x, então c vezes x. Né? E aqui, mais uma constante se for indefinida. Bem, é isso que a gente tem que lembrar. Então, vamos lá. Primeira coisa, pessoal, quando tem raiz, é interessante, em alguns casos, você reescrever essa raiz como x elevado a meio, né? E é o que a gente vai fazer nesse caso. Em alguns casos é interessante, outros não, mas esse aqui é interessante. Como que eu vou saber quando é ou quando não é? Experiência. Você tem que fazer muitos exercícios e pegar uma experiência para saber o que fazer em determinados casos. Tá? Bem, 1 dividido por raiz de x a gente pode reescrever como 1 dividido por x elevado a meio. Né? Que isso aqui é a mesma coisa que x elevado a menos meio. Regra de potenciação. Tá? Então vamos substituir isso daqui por isso aqui. Tá bom? Então, integral de 0 a 4, x elevado a menos meio, mais 5x ao quadrado, menos 1. Repara que agora a gente consegue fazer todas essas parcelas aqui de soma. Né? Conseguimos fazer todas as integrais dela. Essa daqui é o caso do c elevado a uma constante. Essa daqui também, do c elevado a uma constante, do x elevado a uma constante. Essa do meio aqui, 5x ao quadrado também, x elevado a uma constante. E essa aqui é integral de constante. Né? E, bem, agora a gente vai fazer isso. Por que podemos fazer separado? É uma propriedade. Né? Se eu quero integrar uma soma de funções, então eu posso integrar uma função, depois integrar outra e somar o resultado. Né? Bem, então a gente pode integrar aqui separando ou integrar direto. E é o que eu vou fazer. A integral de x elevado a menos meio. X elevado a menos meio é menos meio mais 1, menos meio mais 1. Mais 5 vezes x elevado a 2 mais 1, né? Dividido por 2 mais 1, menos integral de 1x. Né? Isso aplicado nos limites 4 de 0 a 4. Bem, vamos somar, né, essas potências aqui, né? E essa base aqui. E esse denominador. X elevado a meio, certo? Menos meio mais 1. E aqui também vai dar meio. Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2, certo? Então, coloco um 2 aqui.
mais 5 dividido por 3, né? X elevado a 3 menos x. Aplicado nos limites de 0 a 4. Agora o que a gente vai fazer? Substituir o 4, certo? Menos, depois substituir o 0. Tudo bem? Que é o teorema fundamental do cálculo. Substituindo o 4, se eu substituir 4 aqui, ó, 4 elevado a meio, a mesma coisa aqui, raiz de 4. Raiz de 4 dá 2. 2 vezes 2, 4. Então, primeiro aqui, a gente vai ter 4 mais 5 terços. 4 elevado ao cubo, né, substituindo aqui 4, a gente vai ter 64, né? Menos, substituindo 4, 4, né? Menos, agora vamos substituir o 0. Só que se a gente substituir o 0, nesse caso, vai dar 0 em tudo, né? Porque se eu substituir 0 aqui, ó, raiz de 0, 0. Aqui, 0 ao cubo, 0. Menos 0, 0. Então, vai ser tudo 0, né? Então, vamos pular essa parte, já que vai dar tudo 0. Bem, então vamos ter que resolver isso aqui. Olha, 4 menos 4 aqui, ó, isso aqui vai embora, né? Então, só sobra 5 terços vezes 64. E aí, 5 terços vezes 64, a gente pode multiplicar, né? 5 vezes 64, que dá 320, dividido por 3. E aqui termina, né? Termina essa integral definida. Essa é a resposta da letra A. Questão 1, letra A. Vamos para a letra B agora. Bem, a gente tem que resolver essa integral. Vamos fazer da seguinte forma. Vamos fazer separado, tá? Integral de 0 a 1 de 1 mais x. Lembrando que a gente pode separar na soma e na subtração, né? Como eu tinha dito na letra A. Então, menos integral de 0 a 1 elevado a 2x dx. Certo? E aí eu vou calcular aqui e subtrair os resultados. E aí fechou. Tudo bem? Vamos primeiro calcular essa integral aqui. Então, essa integral vai ser aqui de 0 a 1, 1 mais x. Bem, eu vou aplicar o método da substituição. Certo? U é igual a 1 mais x. Então, eu vou chamar isso aqui, ó, de U. Tudo bem? Bem, U é igual a 1 mais x. Então, quando eu derivar isso aqui, du vai ser igual a dx, né? Porque a derivada de 1 mais x é 1. Então, du é igual a dx. Bem, então vamos voltar aqui. A integral com os limites de integração. Lembrando o seguinte, que aqui é o limite de integração em x. Vamos substituir a integral e vamos mudar a variável para u. Então, matematicamente, não fica legal, né? Não fica correto a gente colocar de 1 a 0 aqui. Vamos colocar o seguinte, u1, u0, tá? Porque a gente está mudando a variável. Então, 1 dividido por u, né? Que a gente substituiu, vezes, como du é igual a dx, no lugar de dx vamos colocar du. E aí, qual é a integral de 1 dividido por u? Se você for dar uma olhada na tabela, você vai ver que essa integral aqui, ela é ln do módulo de u, certo? Vai estar assim mais ou menos na tabela. Então, essa integral aqui vai ser ln do módulo de u, certo? Aplicado nos limites de integração, u1 e u0. Bem, o que é o 1 ou o 0? A gente pode aplicar esses limites de integração dessa forma ou reescrever agora a resposta em função de x.
é o que a gente vai fazer. U não é igual a 1 mais x? Então, vamos substituir aqui. Ó. Então, essa resposta da integral vai ser ln de 1 mais x. Aplicado nos limites de integração, aí agora sim, 1, 0. Porque como eu voltei para x, eu posso notar dessa forma de novo. Agora, vamos colocar os limites de integração. Primeiro esse, menos, depois esse. Tudo bem? Então, vamos colocar 1. ln de módulo de 2, certo? Menos ln de módulo de 1. Aqui, substituir um 0 aqui vai dar 1 mais 0, 1. Só que o ln de 1 é 0. Então, a resposta fica ln de 2. Então, para essa primeira integral aqui, é ln de 2 a resposta. Agora, vamos fazer essa daqui. Vamos chamar essa aqui de 2i. Então, integral de 0 a 1, e elevado a 2x dx. Bem, vamos aplicar a substituição, tá? Vamos chamar isso daqui, ó, de u. Então, u é igual a 2x. Então, a derivada de u vai ser igual a... Qual é a derivada de 2x? 2, né? Então, 2 dx. Beleza. Então, vamos isolar dx. dx é igual a du dividido por 2. Pronto. Beleza. Então, agora, vamos reescrever a integral. Então, a integral é de u, né, no 0, u no 1, é i elevado a u vezes du dividido por 2, né? Porque dx é du dividido por 2. Esse dividido por 2 a gente pode passar para fora aqui da integral, né? Que é uma constante que está multiplicando. A gente pode jogar lá para fora da integral. Então fica u na 0, u na 1, né? E na u du. A integral de e na u du a gente sabe que é e na u. Repete, né? Então, meio de e na u. Aplicado nos limites u na 1, né? U na 0. Agora, vamos voltar para a variável x, já que a gente resolveu a integral. Então, meio de e elevado a 2x, né? Porque u é igual a 2x. Está aqui. Aplicado nos limites 1 e 0, né? Agora a gente pode voltar à notação que estava antes. Os limites que estavam antes. Então, meio e elevado a 2 vezes 1 dá 2. Menos meio e elevado a 2 vezes 0, 0. E elevado a 0 dá 1. Tá? Então, pagar aqui, fica dessa forma. E eu posso botar esse meio em evidência aqui, né? Colocando esse meio em evidência, a gente vai ter e ao quadrado menos 1. Tudo bem? E aí resolvemos. Só que o resultado dessa integral é esse resultado menos esse resultado. Então, o resultado final vai ficar... Vou escrever aqui. O resultado final vai ficar ln de módulo de 2 menos, né? Porque aqui, ó, tá o menos aqui. Esse resultado aqui que deu meio, né? Vezes e ao quadrado menos 1. E aí fechou. Tudo bem? Vamos para a próxima. Bem, vamos fazer agora a questão 2. Considere a região R delimitada por y igual a x ao cubo menos 4x e y igual a 0. Esboce a região. Bem, primeiro a gente tem que esboçar essa região. Para fazer isso, tem que lembrar de alguns detalhezinhos, né, de como constrói gráficos. Eu acho que vocês viram isso em Mate 1. Né? A gente tem que lembrar disso agora. Bem, primeiro,
a gente tem que... lembrando que a gente tem que fazer esse gráfico aqui, né? Porque esse aqui é fácil. O y igual a zero é o próprio eixo x, né? Então, a gente tem que fazer esse gráfico aqui. Primeiro, vamos encontrar os zeros, né, dessa função. Ou seja, o valor de x que o y dá zero. A gente pode colocar o x em evidência aqui, né? Então, y igual a... Vamos colocar aqui em evidência, vai ficar x ao quadrado menos 4. Se eu igualar isso aqui a zero, eu vou achar os zeros da função. Então, se esse produto aqui é igual a zero, ou isso aqui é zero, ou isso aqui é zero, certo? Porque é um produto, está dando zero, então ou o primeiro é zero, ou o segundo é zero. Então, a gente já descobre que os zeros, né, a raiz, né, dessa função aqui é x igual a zero, ou x igual a mais ou menos 2. Né? Porque se o x for 2, aqui vai dar 4. 4 menos 4 é 0. E se o x for menos 2, vai dar 4 também. 4 menos 4 é 0. Então, já achamos as raízes. Ou os zeros, né? Pode ser assim também. X igual a 0, x igual a 2, x igual a menos 2. Beleza. Bem, outra coisa interessante para a gente achar é estudar a derivada, para saber como é que a função passa por esses pontos, né? Então, vamos derivar essa função aqui. Então, o y' é 3x ao quadrado menos 4. Vamos encontrar pontos críticos agora. Como é que a gente encontra? A gente iguala a derivada a zero, tudo bem? Lembra disso? Então, y' igual a zero vai implicar em 3x ao quadrado menos 4 igual a zero. E aí, x ao quadrado é igual a 4 dividido por 3. E aqui a gente tem, passando a raiz, né? A gente vai ter 2 raiz de 3 sobre 3, né? Já racionalizado. Eu acho que vocês não entenderam, né? Com certeza vão perguntar isso para mim, mas enfim. Aqui deu isso, tá? E aí a gente pode partir a raiz, né, na divisão, calculando a raiz no numerador e depois no denominador, né? Então, raiz de 4 dividido por raiz de 3. E aí, raiz de 4 dá 2. 2 dividido por raiz de 3. E aí, multiplicando raiz de 3 em cima e embaixo, a gente vai ter 2 raiz de 3 dividido por 3. Porque raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, tá? Então, ficou 2 raiz de 3. Lembrando, ficou mais ou menos, né? 2 raiz de 3, porque eu estou passando o quadrado, então vai ser mais ou menos a raiz, certo? Então, os pontos críticos são mais ou menos 2 raiz de 3 dividido por 3. Bem, agora que eu já encontrei os pontos críticos, vamos estudar o sinal dessa derivada, que aí a gente vai ter uma noção como é que comporta a curva, né? Que como é que a gente estuda o sinal? A gente faz aqui, ó, uma reta, coloca aqui, né? Estudando o sinal, coloca os pontos críticos, que é menos 2 raiz de 3 e 2 raiz de 3, e estuda qual é o sinal da derivada nesses determinados intervalos, antes do menos 2 raiz de 3 dividido por 3, entre o menos 2 raiz de 3 dividido por 3 e o 2 raiz de 3 dividido por 3, e depois do 2 raiz de 3 dividido por 3. Como isso daqui é uma função quadrática, fica um pouco mais simples, porque a gente lembra lá no ensino médio que quando a gente tem um A positivo, a carinha é feliz, né? A parábola é assim, ó, virada para cima. Se a parábola é virada para cima, ó, os pontos entre as raízes são negativos. Ó. Por quê? Porque são negativos. Porque a representação gráfica da parábola está abaixo desse eixo. E quando a representação gráfica está acima do eixo, então é positivo. Bem, e como aqui está acima do eixo, aqui fica positivo. E aqui é positivo.
que eu descobri? Eu descobri que se eu substituir um valor entre as raízes, a minha função derivada vai me retornar um valor negativo. Se eu substituir um valor antes dessa raiz e depois dessa raiz aqui, ela vai me retornar um valor positivo. É isso que eu descobri. Bem, agora vamos pensar pelo olhar da derivada. O que significa quando uma derivada é positiva? Significa que existe um crescimento, né, da curva nesse intervalo. E aqui significa que existe um decrescimento e aqui significa um crescimento. Vamos fazer aqui como é que ficou o gráfico então, né? Vamos esboçar aqui. Vamos fazer só um esboço. Vamos primeiro marcar as raízes. Aqui o 0, aqui no menos 2 e aqui no 2. O ponto crítico é menos 2 raiz de 3 dividido por 3 está entre menos 2 e 0. Está aqui. E a mesma coisa acontece com o outro lado, né? 2 raiz de 3 dividido por 3. Bem, antes do ponto crítico, olha, a função está crescendo. Então, ela vai passar por esse ponto aqui, ó, que é o zero dela. Ela vai cortar o eixo do x no zero e ela vai crescer. E ela vai crescer até chegar no ponto crítico. Aí ela para. Depois do ponto crítico, o que acontece? Ó, negativo, ou seja, ela cai. Tem um decrescimento. Ó. Então, decrescimento até onde? Até o próximo ponto crítico, que é aqui. Quando ela chega nele, o que acontece? Mais, ó, ela cresce de novo. Então, quando ela chegar aqui no ponto crítico, ela vai fazer uma curva para subir. Pronto. É mais ou menos assim que vai ser o gráfico, um esboço, né? E aí, a outra curva é y igual a zero, que é justamente o eixo x, né? Então, qual é a região? A região é essa daqui, ó. Ele quer entre, né? Região delimitada entre as curvas, então vai ser essas duas regiões aqui. Bem, vamos agora observar um esboço mais bonito, né? Que é esse daqui. Esse daqui é um esboço mais bonito da curva aí do y igual a zero aqui, né? Tem y igual a zero e aqui a gente tem a curva y igual a x ao cubo menos 4x. Ó, repara o esboço que eu fiz, que essas são as regiões, né? Bem, agora o que ele pede? Calcule, esse aqui é a letra A, tá? Calcule o volume obtido pela revolução da região R em torno do x. Então, em torno do eixo x. O eixo x é o próprio y igual a zero. Então, ele quer que a gente gire nesse eixo aqui, ó, e obtenha o volume do sólido. Bem, para fazer isso, a gente tem que lembrar da fórmula do volume, né? Tem várias formas de fazer, tá? Tem de casca, tem método de casca, método de cilindro, enfim. A gente vai usar esse método. Volume é igual a π vezes integral de A a B, a função, né, ao quadrado dx. Bem, vamos dividir a região em dois. Primeiro essa daqui e depois essa daqui. E aí o que a gente faz? Vamos somar os dois volumes. A primeira aqui a gente vai ter o volume é π vezes integral de menos 2 até zero, certo? A função que é x ao cubo menos 4x. Isso aqui elevado ao quadrado dx, certo? Bem, a gente tem que distribuir aqui, fazer um produto notável, né? Então, vamos fazer. Volume é igual a π, menos 2 a 0, é x à sexta menos 8x à quarta, né? Mais 16x ao quadrado dx. O que eu fiz?
Fiz um produto notável. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Né? Bem, agora eu posso aplicar, né, aqueles métodos de integrais que a gente conhece. Então, volume π vezes a integral de x elevado a sexta é x elevado a 7 dividido por 7, menos 8 vezes x elevado a quinta dividido por 5, mais 16x ao cubo dividido por 3, certo? De 0 a menos 2. Bem, agora a gente tem que aplicar os limites de integração. Né? Se eu substituir 0 aqui, ó, vai dar tudo 0. Eu vou ter que substituir o menos 2. Então vai ser volume é igual a π, né, vezes. Aplicando o 0 vai dar 0. Tudo, né? Menos. Agora a gente vai ter que substituir o menos 2. Menos 2 elevado a sétima, dividido por 7. Menos 8 quintos. Menos 2 elevado a quinta, mais 16 terços, menos 2 elevado ao cubo. Bem, aí calculando isso aqui, né? Deixa eu pular essa etapa, a gente vai ter volume 1, né? Porque esse aqui a gente está calculando a primeira etapa. Volume 1 é 1024 π dividido por 105 unidades de volume. Então, o que a gente descobriu? Que ao girar essa região em torno do eixo x, a gente tem esse volume. Só que é o seguinte, essa curva aqui, ó, é idêntica a essa daqui. A distância, o formato dela é idêntico. Então, se eu girar essa região 2 em torno do eixo x, vai dar o mesmo volume. Então, qual é o volume total? Eu multiplicar isso daqui por 2. Deixa eu ver se eu tenho mais um espaço aqui. Eu tenho, né? Então, o volume total vai ser 2 vezes V1, né? Então, vai ser 2 vezes 1024π dividido por 105, que aí eu vou ter 2048, né? 2048 dividido por 105π, unidade de volume, que seria a resposta dessa questão. Beleza? Vamos para a questão 3. Questão 3. A gente tem uma função, seja f de x igual a ln de y menos x ao quadrado dividido por raiz de 3 menos y, né? Calcule f de 1, 2. Bem, quando a professora pede isso, é só substituir. No lugar do x você coloca 1, no lugar do y você coloca 2, tá? É sempre assim. Então, letra A. F de 1, 2 é igual a ln de 2 menos 1 ao quadrado dividido por raiz de 3 menos 2. E aqui a gente vai ter 2 menos 1 ao quadrado é 2 menos 1, né? Dá ln de 1 dividido por raiz de 1. ln de 1 dá 0, certo? Então, 0 dividido por 1 dá 0. Essa é a letra A. Vamos na letra B agora. A letra B pede para derivada parcial, né? Então, a derivada parcial aqui em relação a x dessa função vai ser o seguinte. Repara o seguinte, que a gente pode reescrever essa função dessa forma, né? 1 dividido por raiz de 3 menos y, né? Vezes ln de y menos x ao quadrado, certo? Isso daqui, olha, é uma constante quando eu derivo parcialmente em x, né? Tanto a constante, que é os números, e o y são constantes, grosseiramente falando, quando a gente deriva parcialmente em x, certo?
Então, isso aqui vai ser uma constante. Uma constante multiplicando, a gente repete. Uma derivada, certo? Vezes agora, o que a gente vai fazer? Vamos derivar essa função aqui, de duas variáveis. Qual é a derivada do ln de alguma coisa? É 1 dividido por essa alguma coisa vezes a derivada dessa alguma coisa. Então, a derivada de ln de triângulo, qual é a derivada? É 1 sobre triângulo vezes a derivada do triângulo. Então, aqui a gente tem ln disso daqui, então vai ser 1 dividido por y menos x ao quadrado, vezes a derivada do que está dentro da ln. Parcial em x, lembrando isso. Então, y vai ser o quê? Zero. Porque ele é tratado como constante. Aqui ele está somando, então, zero. Menos x ao quadrado. A derivada parcial de x menos x ao quadrado é menos 2x, certo? Bem, aqui eu termino a derivada. Eu posso juntar, posso escrever de outra forma, assim. Mas aqui já terminei a derivada. Bem, vamos agora fazer a derivada parcial de y. Bem, agora de y é um pouco diferente nesse caso, né? Porque a gente tem duas funções, né? Que é essa de cima e essa de baixo, e as duas têm y. Então a gente tem que aplicar aquele método da derivada do quociente, que a gente aprendeu lá em Mate 1, né? Derivada do primeiro vezes do segundo, menos derivada do segundo vezes o primeiro, dividido pelo segundo ao quadrado. Lembra disso? Então a gente vai aplicar agora. A derivada da função de cima, que é a derivada do primeiro, né? Parcial em y. Como é que vai ficar? 1 dividido pelo que está dentro do ln, né? Vezes a derivada de dentro. X ao quadrado para a parcial em y dá zero. Então, a derivada de y dá 1. Então, vezes 1. Né? Mas eu vou omitir. Vezes 1 dá isso aqui mesmo. Né? Beleza. Então, derivada do primeiro. Vezes o segundo sem derivar. Então, beleza. Menos derivada do segundo. A gente tem aqui uma derivada de raiz. A gente pode reescrever essa raiz como 3 menos y elevado a meio, certo? Como é que fica a derivada? Meio, né? Desce o meio, 3 menos y elevado a meio menos 1, que dá menos meio, vezes a derivada de dentro, 3 menos y, a derivada é menos 1, né? Porque aqui vai dar zero e aqui vai dar a derivada de menos y é menos 1. Vezes o de cima sem derivar. Isso tudo dividido pelo de baixo aqui ao quadrado. Então, a raiz de 3 menos y ao quadrado. Beleza, essa é a derivada. Vocês podem também reescrever de outra forma, né? Juntar, enfim. Mas esse é o resultado da derivada. Essa foi a questão 3. Vamos à questão 4, acho que é a última. Né? Considere a região delimitada pelas seguintes curvas. Aí a gente tem essas curvas aí. Bem, esboce a região. Mais uma vez, a gente vai ter que construir gráfico. Só que nesse caso aí é uma reta e uma função quadrática. Né? Que aí é mais simples. Né? Vamos reescrever essas duas curvas dessa forma aqui. Ó. Y igual a 9 menos x, né? Ou menos x mais 9. Né? E aqui também, passo o x ao quadrado para o outro lado. Então, beleza. Bem, fazer esse gráfico aqui é simples, né? Você pega
tento achar os zeros dessa função. Como é que eu acho? Eu igualo a zero, isso aí, né? X ao quadrado mais 9 igual a zero. X ao quadrado igual a 9, implica que os zeros é mais ou menos 3, né? Passa a raiz de 9, 3. Mais ou menos 3. Então, a gente sabe que essa função vai passar aqui, ó, pelo menos 3 e 3. E aí, como o A é negativo, então a boca da parábola é virada para baixo. Vai ser algo mais ou menos assim. Passando aqui no 3 e no menos 3. Bem, agora a gente tem que achar as interseções, né, dessa reta com essa parábola aqui. E marcar aqui no gráfico. Então vamos apagar aqui. Como é que eu acho a interseção dessa reta com essa parábola? Eu igualo uma com a outra. Então é menos x mais 9 igual a menos x ao quadrado mais 9. Né? Bem, então a gente tem, passo x ao quadrado para o outro lado, né? Então vai dar x ao quadrado menos x. Aqui, ó, 9, passando mais 9 para cá, vai dar menos 9. 9 menos 9 dá 0. Colocando o x em evidência, a gente tem x menos 1. E aí a gente acha as interseções, né? Que é x igual a 0 e x igual a 1. Ou seja, essa reta aqui, ela toca nessa parábola quando o x é igual a 0 e quando o x é igual a 1. Então, vai ser difícil aqui fazer essa reta, mas vai ser mais ou menos assim, ó. Aqui, ó, vai ser a região que você deveria esboçar entre 0 e 1. E vai pegar bem assim, bem um pouquinho, né, da parábola. Bem, esse seria mais ou menos o esboço. Agora vamos numa imagem melhor aqui. Pronto, a gente vê uma imagem melhor aqui, né? A gente vê a reta aqui passando pela nossa parábola, aqui no 1 e no 0, né, que a gente achou. E a gente tem que calcular a área, ó, dessa região aqui. Tudo bem? Como que a gente calcula a área? Como essa é um tipo de região, né, que a gente consegue ver claramente que tem uma curva em cima e outra embaixo, que delimita toda a região, então a gente vai fazer a integral da função de cima menos a função de baixo. E aí a gente calcula a área desse pedacinho aqui, certo? Então, a área é igual a integral delimitada entre 0 e 1, né, que são os pontos aqui que delimitam essa região, 0, 1. A função de cima, qual que é? É menos x ao quadrado mais 9, né? Menos a função de baixo, qual que é? É menos x mais 9, certo? Daí, bem, fica menos x ao quadrado mais 9 mais x menos 9 dx. Aqui o 9 vai embora com 9, né? Então fica menos x ao quadrado mais x dx. Bem, resolvendo, né, essa integral, a gente tem menos x ao cubo, né, dividido por 3, mais 2, mais x elevado ao quadrado, dividido por 2, aplicado nos limites 1 e 0. Substituindo, a gente tem primeiro 1, menos 1/3, mais meio. Bem, no 0 vai dar 0 tudo aqui, né? Substituir 0 aqui vai dar 0. Bem, agora a gente tem que fazer essa conta aqui, né? A gente pode multiplicar aqui essa fração por 2 em cima e embaixo, essa aqui por 3 em cima e embaixo, né? Vai ficar menos 2/6 mais 3/6, né? Vai dar 1/6. 1/6 unidades, né? Unidades de área. E essa foi a prova, né? O gabarito da prova.
Bem, muito obrigado por assistir esse vídeo, espero que vocês entendam. Se não entender, vocês têm aí o meu WhatsApp, vocês podem mandar mensagem aí, o que for, tá bom? Um abraço.